No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos: desemprego recua, informalidade aumenta e salário fica menor. Redução da taxa de importação não vai baixar preços do feijão, do arroz e da carne. Pix eleitoral. O governo libera 3 bilhões e 200 milhões para prefeituras pagarem shows em ano eleitoral e ainda CUT denuncia a atuação de Bolsonaro durante a pandemia na OIT e governo fica incomodado. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Saiu pesquisa de emprego hoje. A taxa de desemprego no Brasil recuou de 11,20% para 10,5% no trimestre encerrado no mês de abril, mas ainda atinge 11 milhões e 300 mil trabalhadores. Mas os salários estão menores e milhões de pessoas foram contratadas pela iniciativa privada sem carteira assinada, portanto sem direito a férias, 13º e outros benefícios garantidos pela CLT. É o que diz a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, feita pelo IBGE, dados que foram divulgados nesta terça-feira. Quase 39 milhões de trabalhadores estão na informalidade, o que contribui para a queda da taxa de desemprego, só que não melhora a vida, né? Não melhora a qualidade de vida, enfim, não garante direitos nem nada. A técnica da subseção da CUT Nacional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, Adriana Marcolino, diz que sem um projeto de retomada do crescimento com justiça social e direitos, a retomada do mercado de trabalho pós-pandemia ocorre em bases ainda piores do que aquelas registradas antes da pandemia, o que já não era, ela diz, nenhuma maravilha. Vamos falar sobre renda. O rendimento real habitual dos trabalhadores caiu em quase 8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Ficou em R$ 2.569 em média, né? Segundo o IBGE, ficou estável em relação ao trimestre anterior. O número de trabalhadores e trabalhadoras sem carteira assinada no setor privado atingiu a marca de 12 milhões e meio de trabalhadores. É o maior da série histórica do IBGE, que foi iniciada em 2012. Só esse ano, 2021, aumentou em 20,8%, mais 2 milhões e 200 mil trabalhadores, né, que é o total, aumentou em 2,2 milhões o total de trabalhadores sem carteira. O número de trabalhadores, ainda diz o IBGE, né, a pesquisa, os trabalhadores por conta própria, 25 milhões e meio de pessoas, ficou estável. O total de trabalhadores com carteira de trabalho assinada são 35 milhões e 200 mil. Só que 65 milhões de pessoas estão fora da força de trabalho. 26 milhões e 100 mil estão subutilizadas. E o desalento, aquela situação em que o trabalhador parou de procurar emprego, né, depois de ficar cansado, de não achar, enfim, de perder todas as expectativas, o desalento atinge 4 milhões e meio de trabalhadores. Economia. Agora o Jornal da CUT fala sobre o preço dos alimentos, né? Uma medida eleitoreira de Bolsonaro. O governo anunciou que vai diminuir em 10% a taxa de importação de diversos produtos, inclusive de alimentos como o feijão, o arroz e a carne. Só que a medida não vai ajudar o consumidor, que vai continuar pagando caro pelos produtos. A gente explica por quê. Bom, acontece que os maiores beneficiados serão o importador e o comércio, né, que vão aumentar suas margens de lucro. A afirmação é do diretor técnico do DIEESE, o Fausto Augusto Júnior. Ele fala que cortar imposto beneficia mais a própria cadeia, né, seja o importador ou o comércio, que aumentam suas margens de lucro, e quase isso não chega ao consumidor final, ou seja, essa queda nos impostos não chega ao consumidor, não é repassada ao consumidor final. O anúncio dessa redução de tarifas de importação, que vai ter validade já a partir de hoje até o dia 31 de dezembro de 2023, veio no momento exatamente em que as pesquisas eleitorais indicam que a crise econômica e a disparada da inflação estão entre as maiores críticas que os brasileiros fazem ao governo Bolsonaro, que deve perder a corrida para a reeleição para o ex-presidente Lula já no primeiro turno, são os dados do Datafolha. O Fausto Augusto Júnior, do DIEESE, ressalta que o problema para os planos de Bolsonaro é que as taxas menores de importação desses produtos não vão beneficiar os brasileiros com preços menores. Para ele, o governo Bolsonaro está perdido em relação ao combate à inflação e atira para todos os lados no lugar de garantir o funcionamento da máquina que poderia conter a escalada de preços. Política. Já ouviu falar de Pix eleitoral? Um assunto que foi muito comentado, está sendo muito comentado nessa semana.
é o caso dos cantores sertanejos que estão se beneficiando de verbas de prefeituras para fazerem shows, né, nas mais diversas cidades brasileiras aí. Então tem o Gustavo Lima, que foi denunciado, né, que falou-se muito do Gustavo Lima, do Zé Neto também, que se envolveu numa polêmica com a Anitta. Bom, um novo jeito de burlar a legislação eleitoral foi encontrado por Bolsonaro com apoio de parte do Congresso Nacional chamado Centrão. Eles criaram o chamado Pix orçamentário ou cheque em branco. O mecanismo de distribuição de emenda parlamentar ganhou esses apelidos porque o dinheiro cai direto na conta das prefeituras e não é passível de fiscalização por órgãos de controle. Quando a regra foi aprovada, o Congresso não definiu a quem cabe fiscalizar o uso desses recursos e isso impede o monitoramento do gasto público. Com a manobra, as prefeituras vão receber 3 bilhões e 200 milhões de reais em pleno ano eleitoral. E esse dinheiro deve ser gasto em pagamento de shows, por exemplo, né, de artistas, como ocorreu com o Zé Neto e o Gustavo Lima. Gustavo Lima, que inclusive chegou a ter um show cancelado no valor de 1 milhão e 200 mil reais, que seriam pagos pela Prefeitura de Conceição do Mato dentro de Minas Gerais, cidade de Minas Gerais. O Pix orçamentário foi liberado no dia 17 desse mês, vai cair na conta das prefeituras, nas contas das prefeituras, já a partir de hoje também, e vai ser utilizado, pode ser utilizado, além da contratação de show de artistas, na compra de equipamentos agrícolas, que também trazem lucros políticos para senadores, para parlamentares, enfim, que liberam essas emendas. Em ação. E agora a gente fala sobre uma denúncia que a CUT fez na OIT. A degradação do mercado de trabalho brasileiro, com destaque para o trabalho doméstico, foi tema de denúncia, né? Foi denunciada pela CUT. Isso aconteceu na segunda-feira, na 110ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A reunião foi realizada em Genebra, na Suíça. A secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, Junéia Batista, fez um discurso enfático que retratou ao mundo tanto as causas do retrocesso em direitos, condições de trabalho e diminuição de renda, como seu responsável direto, o presidente Jair Bolsonaro. Uma reação já característica, né? Representantes do governo Bolsonaro que participavam da reunião reagiram à exposição dos fatos e reivindicaram um direito de resposta à mesa diretora. A gente vai ver a Junéia Batista agora, então, contando essa história. Eu me inscrevi, né, para a gente fazer uma denúncia do que está acontecendo no Brasil durante a pandemia, as mortes, dados sobre pobreza, desemprego, né, citando principalmente as trabalhadoras domésticas, né? Que é o primeiro caso que foi divulgado, né, de morte por Covid foi uma trabalhadora doméstica. E aí eu comecei fazendo essa fala, pedindo, citei o nome dela, Cleonice Gonçalves, presente, né, e aí eu fiz eu coloquei vários dados, né, indicadores econômicos, sociais e políticos e antidemocráticos que a gente está vivendo nesse governo Bolsonaro. Foi muito louco, porque terminei a fala, eu terminei e falei assim, que te vaias. Que te vaias em espanhol quer dizer fora, né? Fora, né? E o nome da pessoa se quiser dizer. E aí, o governo brasileiro, a gente não sabe se estava na sala, se era só um assessor, desapareceu depois, já estava terminando a sessão, a gente recebeu o aviso do presidente da comissão que o governo brasileiro pediu direito de resposta, né? Ele foi super grosseiro, dizendo que ali o Brasil não estava denunciado de nada e que eu não me ative aos pontos do qual era o tema, né, que era para falar em tempos de pandemia, né, o que tinha acontecido no Brasil e que eu estava só usando como palco para fazer política, né? Pois é, era de se esperar uma reação assim do governo, né, que não pode ouvir falar fora Bolsonaro, que eles já tentam censurar. É prática, a Junéia disse ainda, né, pra gente, que é prática do governo mentir lá fora ou então esconder a realidade. Todas as denúncias que são feitas em espaços internacionais, isso acontece. E nenhuma inverdade, nenhuma mentira foi dita, diz a Junéia. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.